Olá a todos, hoje então vamos falar aqui do segundo livro do Guerra e Paz de Tolstói. Para quem ainda não leu este segundo livro dos 4 livros ou ainda não viu a série do Guerra e Paz, não se esqueça de colocar este vídeo na sua lista de reprodução, porque este vídeo vai ser então uma espécie de diário de leitura, naturalmente com spoilers. Eu quando fiz o vídeo do primeiro livro do Guerra e Paz percebi que tinha falado pouco sobre o enredo e eu vou então neste vídeo tentar fazer um pequeno apanhado muito rápido sobre o que aconteceu no primeiro livro para contextualizar então o que vai acontecer neste segundo livro e preparem-se que vai acontecer muita coisa. Eu vou tentar dividir então o enredo nos 3 núcleos principais familiares da história. E no núcleo familiar dos Bolkonsky há então o pai da família, que é o Nikolai Bolkonsky, que é assim um senhor idoso já e muito resingão. Depois temos o filho dele, que é o Andrei Bolkonsky, que é casado com a Lisa Bolkonskaya, e temos a filha Mária. A Mária, no primeiro livro, ela recusou o casamento com o Anatol e preferiu dedicar-se ao seu pai, mas na verdade ela viu que o Anatol não era assim um partido assim tão sério e que fosse ser fiel no casamento, porque ela assistiu ali a uma cena suspeita entre ele e a sua dama de companhia. E por outro lado, o irmão, o Andrei Bolkonsky, é casado com a Lisa e no momento em que ele parte para a guerra, a Lisa encontra-se grávida então do seu primeiro filho. No início então aqui do segundo livro, a guerra de Austerlitz já terminou há algum tempo e a família Bolkonsky não tem notícias do Andrei, porque se bem se lembram, ele sofreu no tiroteio com os franceses e na família Bolkonsky o pai já não quer acreditar que o filho esteja vivo por não receber notícias já há tanto tempo e ele prefere acreditar que ele já morreu para não sofrer também o embate, o choque da notícia. A filha Mária, por outro lado, quer acreditar que ele está vivo e precisamente quando a mulher do Andrei está a dar à luz num parto que acaba por se tornar complicado, nesse próprio dia em que ela está a dar à luz, o Andrei chega à casa e há então um misto de alegria e de aflição por causa do parto da Lisa. E a verdade é que as coisas se complicam e a Lisa acaba por morrer em trabalho de parto. Felizmente o filho deles acaba por sobreviver e o pai do Andrei, o Nikolai, dá uma herdade no campo ao Andrei e ele vai durante uns tempos refugiar-se no campo por causa da sua depressão natural com a morte da mulher e durante uns tempos então vive ali isolado e um pouco abatido. Depois na história temos aqui também o núcleo familiar dos Rostov. Temos então o pai Conde Ilya Rostov, temos a mãe que é a condessa Natalie Rostova e os dois têm então 4 filhos. O mais novo é o Petya ou Petrushka, que tem ali menos de 10 anos de idade. Depois penso que a seguir será então a Natasha, que é uma jovem adolescente naquela idade dos primeiros amores e das primeiras paixões. Depois temos então aquele outro filho que foi também para a guerra contra Napoleão, o Nikolai Rostov, e a filha mais velha, que é a Vera. E eu acho que esta Vera nem sequer chega a aparecer na série da BBC de 2016. No primeiro livro, a Natasha e o Boris fazem assim uma espécie de promessa de casamento, quase como uma brincadeira de crianças, embora nós vamos acabar por ver que eles não levaram muito a sério essa promessa. E existe também ali a morar na casa junto com os Rostov uma sobrinha dos condes, que é a Sónia, e que tem um namoro ou um compromisso com o Nikolai Rostov. Se bem que a condessa Rostova não vê aquele enlace com muito bons olhos, porque a Sónia não tem posses, não é rica e por isso não é um partido de interesse para o seu filho Nikolai. No segundo livro, então, o Nikolai Rostov regressa vivo da guerra e traz consigo o seu grande amigo, o soldado Denisov, aquele tal personagem que trocava os R's pelos G's. E o Denisov vai então passar uma temporada ali junto da família Rostov
Rostov e acaba por se apaixonar pela bela Natasha. Natasha, por sua vez, já demonstra ter esquecido o Boris e o Denisov ganha coragem e pede Natasha em casamento. Mas Natasha não é apaixonada pelo Denisov, com pena minha, e aconselho da mãe acaba por recusar o casamento e a proposta. E o Denisov vai-se embora logo de imediato, muito triste, porque naturalmente que é difícil aceitar uma recusa de casamento. O Nikolai Rostov, como apaixonado pelo exército que é, acaba por regressar para junto do seu exército em novas campanhas. Desta vez ele vai estar integrado no regimento de Pavlograd, que se encontra então em novas campanhas, e o regimento está ali com alguns problemas de abastecimento de comida. Os soldados estão a passar bastante fome. O Denisov, que está nesse momento com ele revoltado, arma ali uma certa confusão por causa da fome que os soldados estão ali a passar. O Denisov acaba por ser ferido e vai para um hospital e o seu grande amigo Nikolai vai visitá-lo então, e nós vamos assistir ali a uma cena um bocado difícil de gerir, com as condições em que os feridos de guerra passam ali e que são ali deixados ao abandono sem qualquer tratamento, e o próprio médico do hospital avisa o Nikolai para não permanecer ali naquele local muito tempo, porque ele acabará por ser infectado com alguma doença e acabará por morrer, porque pouca gente ali escapa com vida. O Nikolai Rostov vai ter com o Boris para pedir-lhe que interceda a favor do seu amigo Denisov e percebe que o Boris está ali a ganhar um certo estatuto social e está ali a ascender na carreira por interesse, não é? E nesse encontro com o Boris ele vai acompanhar ali uma cerimónia de troca de galhardetes entre soldados entre Napoleão e o imperador russo, o Alexandre, na sequência do Tratado de Paz que foi feito entre os dois imperadores após a Batalha de Friedland. Em relação ao terceiro grupo familiar, temos o Pierre Bezukhov, que recebeu uma herança inesperada do seu pai, que morreu ali no primeiro livro, e após receber essa herança ele passou de ser menosprezado pela sociedade para passar a ser bajulado pela mesma sociedade. E temos a família Kuragin, cujo pai da família é o Vassili Kuragin, que tem a sua bela Helena, a sua filha bela Helena, que praticamente empurrou para cima dos braços do Pierre, e os dois acabam por se casar então na sequência desse empurranço. Pierre e Helene casam-se então e Pierre passa a ser parte da família então do Vassili. O Vassili tem mais 2 filhos, tem o Anatol, que é o tal playboy e que pediu em casamento a Mariam, e depois há também o outro filho, o Hipólito, que até agora não teve assim uma história muito desenvolvida. Neste segundo livro então o Pierre está casado com a Helene e o Dolokhov começa ali a dar-se muito bem com a Helene, e o Pierre começa a achar que eles dão-se até bem demais e começa a ter algumas desconfianças que eu acho que não são assim infundadas, porque há ali um certo clima entre este Dolokhov e a Helene. A uma dada altura há um jantar em que o Dolokhov se senta precisamente em frente a Pierre e o Dolokhov começa a mandar-lhe assim umas bocas, a mandar assim umas indiretas ao Pierre. O Pierre fica irritadíssimo. Quando o Dolokhov tira algo das mãos do Pierre, o Pierre passa-se da cabeça e desafia o Dolokhov para um duelo pela sua honra. Nesse duelo há o costume de haver os padrinhos ou as testemunhas dos duelos, e esses padrinhos vão tentar apaziguar os dois e vão tentar que eles desistam do duelo, mas nenhum dos dois volta atrás. O Pierre não sabe sequer pegar numa pistola, numa arma, tanto que ele pergunta ali discretamente ao seu padrinho como é que se pega naquilo e depois diz: eu não me recordava, era só para relembrar. Milagrosamente, no duelo, o Pierre atinge o Dolokhov e ganha o duelo, mas Dolokhov sobrevive na mesma. O que é certo é que Pierre escapa daquela. E ainda bem, porque o Pierre, de facto, é um dos meus personagens favoritos do livro. Depois daquele duelo, o Pierre não sente condições nenhumas para continuar então aquele casamento com a sua Helene, e para não se chatear, dá-lhe assim uma boa parte da sua fortuna e
separa-se dela. Ele depois parte então para Petersburgo e nessa viagem vai conhecer um senhor que lhe questiona sobre a existência de Deus, lhe questiona sobre a sua conduta na sua vida. Esse senhor é maçom e depois desse diálogo o Pierre é então convidado para inserir-se na maçonaria. E aqui vamos assistir a uma parte muito interessante no livro, porque vamos assistir mesmo a um ritual de iniciação na maçonaria. Pierre aceita então entrar na maçonaria. Pierre passa então a ser um maçom dedicado. E ao fim de algum tempo, infelizmente, a maçonaria afinal não é tudo aquilo que Pierre esperava e acaba por se desiludir um pouco com a maçonaria. E a uma dada altura, o Iosif Alexeyevich vai aconselhar o Pierre a seguir uma via mais espiritual, o culto pelas virtudes, a fim de obter uma renovação espiritual. Aconselha-o a não seguir pela via mais fácil da separação da sua mulher, mas dedicar-se a ela, e por conta disso, desses conselhos, ele acaba então por voltar para a sua mulher. Passado então algum tempo, o Pierre vai visitar o seu grande amigo, o Andrei Bolkonsky, que se encontra então refugiado naquela casa de campo. Vai-lhe falar então da maçonaria e do seu entusiasmo pela sua nova vida. Ele consegue com o seu discurso acabar por influenciar o Andrei Bolkonsky e que volta a sentir um certo entusiasmo pela vida. Depois disso, o Andrei vai visitar a família Rostov e apaixona-se pela jovem Natasha. Natasha corresponde na sua paixão e fica maravilhada quando ele lhe pede em casamento, mas infelizmente eles só se poderão casar daí a um ano, porque essa é a condição do pai do Andrei Bolkonsky, que não vê aquele casamento com bons olhos e que impõe essa condição assim, na esperança de que ao fim de um ano a paixão entre eles desapareça e eles acabem por não se casar. O que acontece é que durante esse ano de espera, o Andrei Bolkonsky vai se ausentar precisamente durante praticamente esse ano inteiro por motivos de saúde, e a Natasha, tontinha como é, um dia durante a visita da sua família a Moscovo, que vai ali tentar vender uma das suas propriedades por causa de alguns problemas económicos que a família tem atravessado, a tontinha da Natasha, como eu ia dizer então, vai se apaixonar precisamente pelo playboy do Anatole numa troca de olhares numa ida à ópera e comete a insanidade de querer fugir com o Anatole, sem saber que o Anatole, afinal, já era casado com uma estrangeira e ali na sociedade ninguém sabe, à exceção de poucas pessoas. E a Natasha resolve então planear uma fuga com o Anatole. Felizmente, a sua prima, a Sónia, descobre esse plano a tempo, avisa a Maria Dmitrievna dos planos da prima em querer fugir com o Anatole e a Maria impede então essa fuga. Vai falar depois com o Pierre, que abre os olhos da Natasha e lhe diz: olha, este sujeito é casado. O Pierre, por sua vez, vai tirar satisfações com o Anatole furioso e obriga-o a sair dali de Moscovo e a desaparecer para que a honra de Natasha não seja afetada. Só que o mal já está feito, porque a tontinha da Natasha desfez ainda por cima o noivado com o Andrei Bolkonsky através de uma carta. Vejam só o ridículo que isto é. E é assim, isto é apenas um pequeníssimo resumo do enredo deste segundo livro. Eu, se fosse falar em detalhe, teria que estar aqui muito mais tempo a descrever-vos os acontecimentos. De facto, eu poderia ter feito um diário de leitura mais pormenorizado por partes de cada livro, como alguns já fizeram, mas quem sabe um dia no futuro eu ainda não pegue de novo nesta obra, já com outra maturidade, e faça uma releitura e faça então um diário de leitura mais pormenorizado, como esta obra bem o merece. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários se está eventualmente a ler a obra e o que é que está a achar dela. Vemo-nos então no próximo vídeo. Até para a semana e continuação de excelentes leituras.